Se você clicou nesse vídeo, é muito provável que você já tenha escutado alguma vez na sua vida a palavra karma e a palavra dharma. Mas a palavra karma ela é muito mais reproduzida porque ela está associada a várias interpretações espirituais. E dentro do mapa astral, a gente pode encontrar algumas características de vidas passadas que estão atreladas ao karma. Mas esse vídeo ele não tem um teor negativo sobre o karma, tá? É uma interpretação muito mais neutra. Esse vídeo ele é um pedido de uma seguidora aqui do canal, que é a Roberta Mota. Ela comentou em vários vídeos antigos meus. Então, se eu estou gravando esse vídeo, é por você, Roberta. Muito obrigada por ter engajado, né, aqui com o canal. Fazia muito tempo que eu não postava nada. Mas voltando para o assunto, né, o que é o karma dentro da astrologia tradicional e da astrologia moderna também? Como que a gente pode encontrar ele dentro do nosso mapa astral? A gente encontra ele primeiramente pelo nó do sul e a gente encontra também pela Vênus e pela Lua. Tem outros asteroides que eles podem colaborar, dependendo se eles estiverem em conjunção ou não com esses astros que eu já falei, mas primeiramente você olha para o seu nó do sul, para a sua Lua e para a sua Vênus. O nó do sul, ele fala das características assim que você vai estar mais atreladas à sua vida passada de uma forma direta. A Vênus e a Lua, alguns astrólogos que são alquímicos, né, que puxam para o lado mais realmente da espiritualidade, vão dizer que a Lua e a Vênus podem ter sido partes do seu mapa astral na sua outra vida passada. Então, muito provavelmente, a Lua era o seu Sol e a sua Vênus era a sua Lua. Mas isso são hipóteses, né? O que eu já reparei que independente desses signos terem sido repetidos de uma vida para outra, a gente vê que tem similaridades quando você faz assim algum tratamento de regressão, né, alguma consulta de regressão, você nota essas similaridades desses arquétipos sendo reproduzidos. E eles podem ser reproduzidos tanto de uma forma positiva quanto negativa. O que geralmente acontece em relação à palavra karma dentro do seu mapa astral da astrologia? O karma, para a astrologia, ele está relacionado com a energia neutra, digamos assim, com aquele posicionamento neutro que pode ter sido bem usado ou mal usado, bem desenvolvido ou não, na sua vida passada. Então, por exemplo, uma pessoa que tem nó do sul em Áries, na vida passada dela, é muito provável que ela tenha sido cobrada de alguma forma, ou pelo meio que ela vivia, ou dentro das próprias características do mapa astral dela, a ser uma pessoa mais enérgica, mais individualista, mais pioneira, mais guerreira. Um exemplo assim, se a pessoa em determinada vida passada ela foi um soldado de guerra, então é natural que ela tenha desenvolvido aquela energia, mas não necessariamente ela tem aquele signo dentro do mapa astral da vida passada dela, entende? E também vai variar muito de onde esse nó do sul cair na casa astrológica dela. O nó do norte, ele é sempre o signo oposto ao nó do sul e ele sempre vai estar na casa oposta, tá? Então, se a pessoa tiver o nó do sul na casa 1, ela já tem, digamos assim, um comportamento específico daquele signo na casa 1 dela. Muito provavelmente a energia do ascendente dela vai estar mais desenvolvida, porque ela já traz aquela energia daquele signo do passado dela. Então, quando cai na casa 1, ela já está, é aquela pessoa que você olha e realmente reconhece o signo ascendente dela. Claro que para cada caso é um caso. Então, o nó do norte dela,
vai ser o signo de Libra. E o signo de Libra vai provavelmente cair na casa 7 dela, que é a casa oposição à casa do ascendente, é o descendente. Então, estando o nodo norte dela na casa 7, ela vai, nessa vida atual, desenvolver mais características, ela vai, digamos assim, ser uma pessoa mais evoluída, uma pessoa mais bem desenvolvida, quando ela desenvolver a empatia, quando ela souber ser uma pessoa mais diplomática, mais equilibrada. Então, quando a gente vê a astrologia kármica, a gente não vê necessariamente de uma forma negativa. A gente vê a energia neutra que você já carrega. Então, uma pessoa que tem o nodo norte, aliás, o nodo sul em touro, na vida passada dela, é muito provável que ela tenha acumulado bens materiais, se ela desenvolveu bem a energia do dinheiro, né? A energia da prosperidade. Porque senão pode acontecer de na vida passada ela ser uma pessoa muito apegada aos bens materiais dela ou aos prazeres da vida. Então notem que a interpretação é muito individual de pessoa para pessoa. E o nodo norte dela vai vir em touro e vai vir em escorpião, que é justamente para ela desenvolver o desapego, o renascimento, né? O escorpião, ele fala muito do fim de ciclos para poder iniciar um novo ciclo. E o touro, o arquétipo do signo de touro, ele é muito da estabilidade, de não quero ceder, não quero me desapegar, é um signo considerado ciumento, justamente porque ele está muito atrelado à estabilidade, né? Então, quando você já vem com essa energia, provavelmente, se você for uma pessoa com a terapia em dia, você vai ter essa questão da estabilidade, dos prazeres mais bem desenvolvidos. Não vai ser assim um peso tão grande para você ter que lidar com essa energia, mas provavelmente você vai ter mais facilidade até de lidar com o seu nodo norte em escorpião, porque quando você tem a energia oposta equilibrada, muito provavelmente você vai conseguir desenvolver bem a energia que é o desafio, não é mesmo? Então, no caso das pessoas que têm um nodo sul em Gêmeos, pode acontecer duas situações. Tanto, como eu já falei, né, tô repetindo que é para vocês entenderem bem que não existe isso de signo ou posição ruim. Existe a interpretação e como você lida com essa energia. Então, se você tiver um nodo sul em Gêmeos, pode ter acontecido de na sua vida passada você viver em um meio que você precisava se adaptar, ou então que de alguma forma estimulava muito você a ser sociável, ou então pode acontecer de você ter tido muitas oportunidades de estudo, de áreas diferentes, ou pode ocorrer também de você ter vivido uma vida em que você era muito fofoqueiro, ou que você era uma pessoa muito instável, ou que você estava em um meio muito instável. Se o Nodo Sul cair na sua casa 4, por exemplo, é muito provável que você tinha ou uma relação com a sua família muito instável, ou que de repente a sua família era uma família que não era uma família muito estável, muito parada, digamos assim. Não era uma família muito tradicional, era uma família muito aberta ao novo, sabe? Geralmente quando nós temos signos de ar na casa 4, sendo um asteroide ou um astro, se for só às vezes o signo de ar na casa 4, ele já dá essa sensação de que a família ela é mais, não necessariamente liberal, mas é uma família mais sociável, é uma família que gosta mais de fazer festas, etc. Mas uma vez a gente olha o mapa todo, né? Porque uma posição pode acabar afetando a outra, anulando a outra. Mas isso daqui é só para vocês já terem uma noção.
E tendo o nodo sul em Gêmeos, a pessoa vai ter o nodo norte em Sagitário. Então, nessa vida, para ela ser mais desenvolvida espiritualmente, tudo isso aqui eu tô falando na astrologia que acredita em vidas passadas, né? Então, ela vai ter o nodo norte dela em Sagitário. E aí, provavelmente nessa vida, ela vai se desenvolver mais espiritualmente quando ela viajar mais, quando ela tiver mais contato com religiões opostas à dela, ou quando ela desenvolver uma religião ou um senso de espiritualidade, desenvolver a mediunidade também pode ser, ou quando ela foca em um assunto, uma área acadêmica. Existem várias possibilidades, tá? Se o mapa dela geralmente tiver muita terra, é muito provável que ela vá focar no arquétipo de Sagitário mais voltado para a vida acadêmica. Se ela tiver um mapa muito de fogo e de ar, provavelmente ela vai ter as características de Sagitário vai desenvolver mais, vai sentir a necessidade de desenvolver mais a questão de ser uma pessoa leve, de ser uma pessoa mais engraçada, sabe? Mais mente aberta nesse sentido, de ser uma pessoa mais desapegada. Tem essas questões que a gente vai analisando mapa por mapa. Agora, se a pessoa tiver um nodo sul em Câncer, ela provavelmente na vida passada ou foi muito apegada à família, ou ela foi uma pessoa muito apegada às próprias emoções e ela não externalizava. Ou ela pode ter sido uma pessoa muito maternal, uma pessoa muito acolhedora, uma pessoa assim que realmente todo mundo sabia que podia contar com ela. E aí nessa vida, como ela já carrega uma energia bem desenvolvida do arquétipo da família, né? Porque o Câncer, ele simboliza muito isso, né? A família, a mãe, a nutrir o outro e a si mesmo, a introspecção, o zelo, o cuidado. Nessa vida ela vai ter o nodo norte em Capricórnio, então é muito provável que ela vai se desenvolver melhor espiritualmente justamente quando ela se encontrar profissionalmente, quando ela conseguir adquirir um status, não necessariamente que ela precise ser famosa ou precise ter o cargo mais alto, mas quando ela se sentir realmente realizada no trabalho. Isso vai fazer muita diferença na vida dela. E sempre lembrem de ver os aspectos, né, que o nodo norte e o nodo sul eles fazem com o resto do seu mapa. Eu tô falando especificamente do nodo sul porque ele é o ponto de partida que a gente analisa com os outros posicionamentos do seu mapa. Se você tiver o nodo sul em Leão, muito provavelmente você vai ter em oposição o nodo norte em Aquário. Então, é muito possível, muito provável que na sua vida passada você era muito mais autocentrado ou você era uma pessoa muito emotiva no sentido muito passional. É a palavra correta. Você também pode ser uma pessoa mais fechada nas suas próprias crenças, que às vezes isso acontece em algumas pessoas que têm leão forte no mapa ou têm essa energia de leão forte. E nessa vida atual, como você já traz a energia de leão, a energia da criatividade, né, a energia do riso, Leão ele traz uma energia muito também da pureza, da felicidade genuína que as crianças têm. E se você tiver o nodo norte em Aquário, vai te trazer mais um senso de necessidade de se engajar na política ou de você fazer parte, né, de uma militância ou um grupo político. Você não precisa ser aquele tipo de pessoa agressiva, né, tá? Que fique bem claro nisso, porque aí você já vai estar estragando o seu próprio potencial de ser uma pessoa que ajuda os outros, porque o objetivo da política é trazer o bem comum daquele grupo social. Também pode ocorrer de você nessa vida se desenvolver mais, sentir assim uma realização maior quando você tem um contato mais com a tecnologia.
enquanto o leão geralmente ele a criatividade artística, aquário ele está voltado para a criatividade tecnológica, para o empreendedorismo também. O perfil do empreendedor moderno está muito atrelado ao arquétipo de aquário, tá? Se você tem um nó do sul em virgem, você vai ter um nó do norte em peixes, o eixo da saúde. Então, muito provavelmente na sua vida passada você era uma pessoa que cuidava muito da sua saúde, ou você era uma pessoa muito metódica, você era uma pessoa muito racional, ou você estava exposta a um ambiente que estimulasse essas características em você, ou você também podia ser uma pessoa muito cri-cri, do tipo insuportável. Desculpa aos virginianos, mas é porque às vezes quando a energia virginiana ela não tá realmente equilibrada, quando você fica muito obcecado ali em ser metódico, meticuloso, você acaba fazendo mal para sua própria saúde, porque você fica estressado, você desenvolve aí problemas nos rins, é bem comum, ou uma gastrite, então assim, cuidado com essa questão. Então, se você tiver trabalhado bem essa energia na vida passada, você vai vir com essa energia bem trabalhada nessa vida e tudo bem. Mas se não, tá na hora assim de você pegar leve e aí você vai desenvolver a energia oposta, que é a energia de peixes, né? Que é a energia da espiritualidade, que é a energia da fantasia, a energia da empatia. Só um pouco de cuidado, que eu sempre digo, que para as pessoas assim do meu convívio que tem peixes fortes, cuidado assim para a fantasia não atrapalhar a sua realidade e atrapalhar também o seu julgamento. Não que você vai ficar julgando, né, todo mundo, mas cuidado para você não confundir a empatia com você se colocar no lugar do outro e absorver os problemas dele, tá? Isso é muito prejudicial, você não vai estar ajudando nem a outra pessoa, nem a si mesmo. Você tem que saber impor esse limite. Os virginianos geralmente sabem impor e os piscianos aprendem esse comportamento com eles. Como esse vídeo está ficando muito longo, eu quero te pedir para que, se você teve o seu posicionamento mencionado aqui, você deixe nos comentários, e se você não teve, você comenta mesmo assim, que eu gravo uma segunda parte desse vídeo com os outros 6 signos. E manda esse vídeo para algum amigo seu que gosta de astrologia. Um beijo e que os astros estejam a seu favor.